Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Soares. Eu sou Artemisa Lopes e hoje a gente tá aqui pra comentar aí sobre a reta final da sexta temporada de Riverdale, né? O episódio 20 da sexta temporada que, olha, foi um episódio bem doido, viu? E só lembrando que por aqui a gente tá sempre te colocando por dentro da cultura pop, das séries que estão bombando no momento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique aqui com a gente, se inscreve se você for novo por aqui, já deixa o like no início do vídeo e bora comentar sobre esse episódio logo depois da vinheta. Basicamente a gente tá caminhando aí pra grande reta final dessa sexta temporada de Riverdale, que muitas pessoas aí, muitos dos fãs, né, estão considerando essa sexta temporada muito boa, né, até melhor, né, do que a quinta temporada, né, apesar dessa coisa, dessa história desses poderes aí que foi colocada aí muito do nada, muito abruptamente, mas parece que as coisas estão se amarrando aí aos pouquinhos, e principalmente aqui nessa reta final, né, como eu comentei no meu review lá, né, do episódio 19, né, o último episódio que teve a participação da Sabrina, que foi muito bom também. Vai estar aqui nos cards, vai estar aqui embaixo pra você assistir. E lá eu comentei, né, que a Sabrina, ela tinha vindo, né, pra basicamente amarrar aí essas pontas soltas que eles estavam colocando, né, esses easter eggs que eles estavam colocando pra gente aí ao longo dessa sexta temporada, né, que basicamente todas as coisas ligavam, estavam preparando a gente pra chegada da Sabrina em si, né. E aqui nesse episódio já foi uma coisa que basicamente, na minha opinião, complementou, né, ainda mais com essa participação da chegada da Sabrina, porque basicamente esse episódio aqui foi um episódio bem curioso, né, bem confuso em alguns momentos, né, pelo menos eu tive essa impressão enquanto eu tava assistindo, mas esse episódio aqui basicamente ele veio pra realmente dar todas as explicações possíveis pra gente realmente amarrar todas as pontas soltas, porque basicamente aí nos próximos episódios a gente vai ter aí a grande batalha final aí contra esse vilão do Percival, né, então esse episódio 20 aqui, ele foi um episódio bem autoexplicativo, né, no que diz respeito a realmente trazer as respostas pra gente de tudo que eles estavam mostrando pra gente todo esse tempo ao longo da sexta temporada. E assim, esse episódio foi um episódio tão doido que basicamente assim, eu não sei nem por onde começar pra abordar os pontos aqui pra vocês, né, porque basicamente assim, na minha opinião, esse episódio ele se dividiu ali meio que em dois grandes arcos, né, a gente teve outros arcos bem pequenininhos, né, que eu acho que não consideram-se nem arcos, né, foram alguns pontos que foram abordados aqui nesse episódio, como por exemplo, né, a Betty aqui nesse episódio, que ela basicamente ficou ali bem restrita a mais uma vez um arco bem particular dela, né. Logo ali no início do episódio a Cheryl revela pra ela, né, que ela trouxe ali a Polly, o Jason, todo mundo ali geral de volta à vida, e ela conta e revela isso pra ela, e aí basicamente a gente vê ali a Betty se desculpando ali com a Polly, falando de algumas coisas do passado, né, falando muito do lado dark dela, né, da Dark Betty, que inclusive a gente teve, né, não sei se posso dizer que foi uma revelação, né, ou talvez uma nova pergunta no que diz respeito a essa coisa do lado dark aí da Betty. E aí basicamente a Betty aqui tem essa conversa com a Polly, fala muito sobre esse lado dark dela, e eu confesso que eu fiquei um pouco desconfiada, e eu, de certa forma, eu ainda estou bem desconfiada de toda essa questão desse retorno aí da Polly e do Jason. Mais uma vez o Jason, né, ele fala duas palavras, né, três palavras, mas aí eu fiquei um tanto quanto que desconfiada da Polly. Eu achava que ia ter alguma coisa assim sobre ela nesse episódio, que sei lá, não era a verdadeira Polly, que ela estava sendo controlada, sei lá, por alguém, pelo próprio Percival. Mas assim, eu ainda tô um pouquinho desconfiada dessa história, porque a Polly, ela foi muito compreensiva, sabe, com a Betty. O comportamento dela foi bem esquisito. Eu não sei se foi uma má impressão minha, mas assim, eu achei estranho, né? E basicamente gira em torno disso, dessa conversa delas duas de irmãs. E ali no final, né, ao que tudo indica, parece que a Betty, ela conseguiu se livrar ali desse lado dark dela, né? Então assim, vamos ver no que vai dar nisso e talvez o que isso possa, né, significar no que diz respeito à batalha deles ali contra o Percival aí nesses últimos episódios. E aí, basicamente, né, o nosso querido Squad, ele tá ali tentando achar, né, alguma maneira pra tentar derrotar o Percival ali de vez, mais uma vez, né, e basicamente eles estão tentando conectar todos os pontos, tudo que eles sabem até agora sobre o Percival, né, que basicamente ele tem um plano ali de trazer uma verdadeira batalha entre os vivos e os mortos, né? Pra isso ele tá esperando ali a chegada de um cometa Bailey, né? Que vai passar ali sobre Riverdale e ele vai executar algum tipo de ritual
que vai fazer, né, com que essa batalha aconteça. E aí, basicamente, foi que nesse episódio aqui, eles literalmente, né, ligaram todos os pontos que a gente tava batendo na tecla até então nessa sexta temporada. Eu já vinha comentando antes, né, de que eu tinha a suspeita de que o Percival, ele vinha ali de Riverdale, né, que não tinha outra saída. A origem dele era de lá, ele tinha algum tipo de ligação com Riverdale, que ele queria substituir a realidade de Riverdale pela de Riverdale. Eu tinha essa teoria aqui e de certa forma, olha, eu vou vender meu peixe aqui, eu posso dizer que eu acertei pelo menos em parte essa teoria, né? Porque sim, é confirmado aqui nesse episódio que o Percival, ele é sim ali de Riverdale. E basicamente assim, pelo que eu pude entender, virou tudo uma grande bagunça, né? Tudo que tá acontecendo até agora, toda essa batalha ali entre Riverdale e Riverdale, né, tá basicamente acontecendo por conta disso, né, por causa de que o Percival saiu de Riverdale. Nesse meio tempo os outros personagens estavam lidando ali com outras questões, como a própria explosão em si, que também interferiu na chegada do Percival ali em Riverdale, e aí tudo virou uma grande bagunça, uma grande farofa, uma grande feira, e resultou e deu no que deu. Também é explicado, né, sobre essa coisa dessa linha dos trem, né, que o Percival tá construindo ali em Riverdale, que tem toda uma conexão com o Pops. Então basicamente eles explicaram tudo isso pra gente aqui nesse episódio, né? E aí que a gente tem uma certa divisão de arcos aqui nesse episódio, porque ali basicamente é explicado pra gente, né? E foi um momento que foi um tanto quanto que confuso no episódio, porque é explicado, né, que o Jughead basicamente ele não se limita ali só ao poder de ler mentes, né? Parece que o poder dele de ler mentes vai ali um pouco além, e praticamente, né, ele é capaz ali de criar uma espécie de portais entre dimensões utilizando esse poder dele de ler as mentes, porque ali basicamente ele consegue criar uma espécie de conexão ali entre as mentes, até mesmo entre ali uma dimensão e outra, e a partir disso que ele cria aí esses portais, né? E mais uma vez isso entrou nessa questão dessa bagunça que resultou da explosão com a chegada do Percival, que o Jughead também teve participação nisso, né? Que consequentemente foi ali tecnicamente por causa dele que acabaram se vazando, né, algumas coisas ali de Riverdale, que resultou, né, no fato dos personagens ali terem poderes e também naquelas aparições esquisitas que Jughead tava vendo ali, principalmente no episódio 18, né, pra quem lembra que teve aquela invasão ali de Riverdale, que tudo indicava que era de Riverdale, e veio disso, né, agora que eles estão tendo que lidar com essas consequências. Então, basicamente foi explicado que tudo tá ligado, né? Todas as coisas elas estão interligadas. O Percival veio de Riverdale, teve a explosão lá no final da quinta temporada que resultou lá em Riverdale também, que se conectou com a chegada do Percival, que resultou nos poderes e esse vazamento todo. E aí virou essa bagunça, essa grande farofa que a gente tá acompanhando agora, que os personagens basicamente eles estão recebendo esses poderes por consequência também, né, da chegada do Percival ali em Riverdale. E aí, né, a partir do momento que o Jughead ele tem uma conversa bem interessante ali com o seu outro eu, né, com a sua outra cópia, né, que ele embarca ali, ele entra ali na dimensão paralela de Riverdale, né, e é ali que ele descobre que basicamente eles vão ter que se infiltrar ali dentro da realidade de Riverdale. Ele vai junto com a Tabitha, né, inclusive, e eles vão ter que achar uma maneira de tentar achar uma resposta pra conseguir deter o Percival ali em Riverdale, uma vez que, né, àquela altura a gente já sabia que aquela era a verdadeira origem ali do Percival. E foi interessante, né, que quando tava tendo esse arco que a gente tava acompanhando o Jughead e a Tabitha ali no mundo de Riverdale, foi que muitas coisas que a gente viu lá nos primeiros episódios da sexta temporada, né, ali até o episódio 5, né, que foi todo aquele arco de Riverdale em si, foi que eles colocaram de novo aqui pra gente, né? A gente teve vários easter eggs bem interessantes que eles conseguiram conectar aqui pra gente, né, como por exemplo a participação ali do Cypher, né, que é basicamente a versão ali do demônio, que ele vive ali na realidade de Riverdale e que ele vinha tendo aquelas aparições bem estranhas ali ao longo da série, que inclusive eles estavam levando a gente a acreditar, né, que ele tinha uma conexão com o Percival diretamente em si, e de certa forma ele até tem, né. Então eles colocaram isso pra gente, explicaram isso pra gente, toda essa conexão que ele estava tendo ali com o Riverdale, que não seria por acaso do meio pro fim. Também o próprio anjo Rafael, né, como a gente também vinha, principalmente
ali no arco da Tabitha, né? Ele vinha sendo mostrado bastante pra gente, que inclusive eu cheguei a cogitar que ia ter alguma coisa com relação a Sabrina também, né? Só que aqui realmente ficou uma coisa restrita realmente a Riverdale em si, né? Que ficou representando aquela coisa da batalha do bem contra o mal, então eles colocaram aqui pra gente também. É interessante que eles vêm mantendo, né, essa coisa dessa referência aos quadrinhos aqui nessa sexta temporada, né? E mais uma vez a gente teve, sim, toda uma referência aos quadrinhos, né? Não só aos quadrinhos de Riverdale em si, né? É bem legal que é uma coisa que a gente não via nas temporadas anteriores, né? Pelo menos ali até a quarta, a gente não tinha tanta referência aos quadrinhos assim, né? Foi uma coisa que a partir da quinta, né? E principalmente aqui nessa sexta temporada, que eles estão realmente evidenciando muito, assim, essa coisa dos quadrinhos e praticamente dizendo pra gente que sim, que eles estão ali bebendo da fonte dos quadrinhos mesmo, né? E teve toda uma referência ali quando o Jughead confronta o outro Jughead daquela realidade de Riverdale, né? Que basicamente toda a fonte ali dos poderes dele vem de uma história em quadrinhos que ele tá escrevendo, né? Porque lembrando, né, que quem acompanhou ali o arco de Riverdale sabe que o Jughead ali no final, quando teve a explosão, para manter aquela realidade ali viva e funcionando, ele teve que criar histórias ali em torno de Riverdale, né? E quando teve toda essa confusão envolvendo Percival e a explosão, foi que esses resquícios eles foram de certa forma vazando ali para a realidade de Riverdale, né? E aí que foi a partir daí que os personagens de Riverdale ganharam poderes, porque ali em Riverdale ele criou uma história em quadrinhos no qual os personagens eles tinham os mesmos poderes que os nossos personagens de Riverdale têm, e lá eles enfrentam um vilão super poderoso que é representado por um mago, né? Então toda essa história dos poderes vem a partir daí dessa coisa, dessa história em quadrinhos ali do Jughead de Riverdale. E a partir daí, né, que eles têm uma revelação um tanto quanto que preocupante no que diz respeito a como que eles vão derrotar o Percival no fim das contas, né? Porque basicamente se eles forem seguir ali a história ali dos quadrinhos, parece que eles não vão ter um final tão promissor assim, né? E que eles se perguntam se realmente não existe uma maneira de conseguir derrotar o Percival em si, né? Como que eles vão conseguir contornar essa situação. E é aí, né, também que a gente descobre que basicamente o plano ali do Percival é sim, de certa forma, substituir ali a realidade de Riverdale pela de Riverdale, uma vez que ele veio de lá, e basicamente sim criar uma batalha ali entre os vivos e os mortos e fazerem com que as duas dimensões, de certa forma, elas colidem, porque basicamente as duas dimensões elas meio que estão se autodestruindo, né? Uma realmente querendo se sobrepor à outra e somente uma prevalecer ali no final. E é claro que o Percival quer que seja ali a realidade de Riverdale que sobrevaleça, até porque ele até fala que até então a realidade que ele conhecia era a realidade onde ele era um ser supremo, que ele era o único que tinha poderes, né? E tudo começou a desandar quando a realidade de Riverdale começou a ter reflexos ali em Riverdale. E foi quando os personagens ganharam poderes e passaram a ter, né, como enfrentá-lo. E é claro, né, que finalmente, né, já que a gente tá falando aqui que esse episódio foi um episódio basicamente que trouxe ali grandes revelações e explicações pra gente, aqui nesse episódio a gente teve finalmente explicado aí o passado do Percival, sim, foi explicado finalmente pra gente tudo sobre ele, né, ou pelo menos em parte, né, e qual que é a verdadeira origem aí desse vilão aqui dessa sexta temporada. E aí a gente descobre, né, que o Percival, ele é ali um imortal, né, um bruxo imortal que veio ali, né, nos primórdios da cidade de Riverdale, né, que chegou a fundar a cidade de Riverdale junto ali com outros ancestrais ali dos personagens, e que basicamente ele meio que fez uma espécie de acordo com o diabo para ganhar a imortalidade e começou a se interessar e a estudar ali por magia, né, e através dos séculos foi que ele foi aprimorando aí esses conhecimentos dele. E foi quando ele se deparou, né, com a substituição ali das duas realidades de Riverdale e de Riverdale, né, e é claro que ele queria trazer a realidade de Riverdale de volta à tona para que fosse a única que prevalecesse ali do meio pro fim. Só que ele não contava, né? Ele conta ali pra Alice, né, numa entrevista, né, de que ele não contava que os personagens fossem ganhar poderes ali com a chegada dele e fossem capazes de enfrentá-lo, né? Porque até então ele achava que o plano dele seria ali o plano perfeito, né? Subjugar todo mundo da cidade de Riverdale e fazer ali, né, o que ele quisesse. Além de que, é claro, né, basicamente com isso ele também tinha ali a
a oportunidade de se vingar ali dos descendentes, né, dos colonos que chegaram junto com ele ali na cidade, né, uma vez que ele até comenta também que ele foi condenado ali por conexão com bruxaria ali no passado, e por causa disso ele guardou ali um ressentimentozinho, né, de alguns dos ancestrais ali dos personagens, né, e é por isso também que é uma coisa que faz conexão com uma coisa que tinha sido mostrada sobre o Percival lá nos episódios passados, de que ele tinha ali um mural dos personagens, e parece assim que ele tava meio que fazendo cada um ali um dos alvos, né, então isso foi explicado aqui, né, que basicamente assim, ele tinha ali uma vingança em cima dos personagens por causa dos ancestrais deles. E a partir daí, né, depois dessa explicação toda, dessa bizarrice toda em torno de como que Riverdale e Rivervale elas estão conectadas, né, que todos esses easter eggs que eles têm apresentado pra gente, né, agora de certa forma fazem sentido. Eles explicaram ali o passado do Percival, qual que é o plano dele, o que ele realmente quer. Foi que logo depois ali que o Jughead retorna ali da realidade de Rivervale, é que ele conta tudo ali pro nosso querido Squad, que eles armam ali um plano pra conseguir acabar com aquela linha de trens ali que o Percival tá construindo pra, né, construir ali a ferrovia dele pra culminar com a chegada do cometa, pra aí ele executar o plano ali da batalha final ali de trazer os mortos de volta à vida, que é uma coisa que eu já vi na promo, né, que parece que vai acontecer ali no próximo episódio, né, então assim, a bagaceira vai vir. E é isso, a partir daí, né, depois que eles descobrem também que o Jughead tem esse poder aí de criar portais, é que eles conseguem salvar ali o Red, o pai dele, o pai do Kevin, né, que até então eles estavam ali, né, presos, né, subjugados ali pelo Percival. Rola até também uma tretinha ali com a Verônica também, né, mas que não chegou a ser um arco em si, que eles conseguem salvar eles ali e realmente, de certa forma, distrair ali o Percival para que eles consigam executar esse plano de colocar uma bomba ali no trilho do Percival e destruir ali o trilho dele. Porque dessa forma, né, acabou sendo meio que o plano perfeito, né? Porque só lembrando, né, que o Percival ainda não sabe que todo mundo ali está vivo, né? Então, assim, serviu como uma forma de distração, ao mesmo tempo que eles coletavam informações sobre ele, eles executavam um plano de certa forma, pelo menos, parar um pouco ali dos planos do Percival. Então, esse episódio, ele basicamente foi um episódio bem mesmo pra explicar pra gente sobre tudo que foi apresentado nessa sexta temporada, né? Basicamente, teve esses dois arcos ali do Jughead ali dentro da realidade de Rivervale, coletando informações sobre Percival e descobrindo mais sobre esse poder dele, né? Que ele pode ali basicamente criar portais ali para as dimensões paralelas, né, ali de Rivervale. Também, né, sobre o passado do Percival, que foi bem legal, foi bem interessante de acompanhar, né, porque realmente eu ficava me perguntando, né, que tudo que eles iam falar sobre o passado do vilão, né, porque claramente tinha alguma coisa ali, né, então isso tinha que ser explicado, né, o que ele queria com Riverdale, que conexão que ele tinha com a cidade, né, se ele realmente era de Rivervale, como a gente estava sendo levado a acreditar. E aí foi nesse episódio, eles explicam isso pra gente, né? E aí no próximo episódio que a gente vai ter, eu acho que talvez o iniciozinho, né, da batalha final contra o Percival, né? Pelo que a gente pode ver ali do trailer, parece que sim, que algumas pessoas mortas ali vão voltar à vida, né? Então a treta vai vir e é claro que vai ter muita bagaceira nessa batalha final contra o Percival. Então é isso, pessoal, esse foi o review aqui do episódio 20 da sexta temporada de Riverdale, né? O episódio um tanto quanto que confuso, mas que pelo menos explicou um pouquinho, assim, mais do passado do Percival, do que ele quer, né? E também dessa conexão com Rivervale, né? Que até então a gente não estava entendendo muito bem, mas que agora, assim, tudo se encaixou e tudo foi, de certa forma, explicado, né? E agora esperar para o episódio 21 e o que vai dar dessa história, desses poderes deles, de Rivervale, né, das pessoas que vão voltar à vida, da batalha final. Então eu quero assistir, eu também ansiosa pra acompanhar. E se você também está, né, claro que assim que sair o episódio, eu vou trazer o review aqui pra vocês. Então se inscreve se você for novo por aqui, deixa o like se você gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!